Olá pessoal, estou mais uma vez de volta para passar para vocês mais algumas dicas em relação ao regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu selecionei para vocês 3 artigos aqui, o 152, o 153 e o 155. Então atenção no 152 quando ela fala da revisão. No processo de revisão, o prazo para que seja feita a revisão, que entre com o processo de revisão, de 1 ano. Esse 1 ano a contar do trânsito em julgado, que até comentei com vocês que o ideal seria uma outra expressão, decisão administrativa definitiva, mas está no nosso regimento interno a nomenclatura trânsito em julgado. E este prazo de 1 ano para entrar com uma revisão, ele não é aplicado em casos de matérias disciplinares. Então vamos supor que tenha ocorrido a aplicação de uma pena a um membro do Ministério Público ou a um servidor. Aí surgem elementos novos que descaracterizariam a aplicação da pena. Então nesse caso a revisão poderia ser interposta a qualquer tempo. Este artigo me chama a atenção. Da mesma maneira que me chama a atenção o artigo 153, quando ele menciona que nas decisões monocráticas, lembrando, decisão monocrática são aquelas que são decididas por uma única pessoa, nas decisões monocráticas do presidente do Conselho, do Corregedor Nacional ou do relator, cabe recurso ao plenário no prazo de 5 dias. E nessa questão do recurso ao plenário dos 5 dias, o relator, o presidente do Conselho ou o Corregedor Nacional, ou seja, aquele contra qual foi interposto o recurso, ele pode ou não exercer o juízo de retratação, porque ele pode reconsiderar a decisão. Ok? Se ele não reconsiderar a decisão, inclusive vai ser intimado o recorrido para apresentar as suas contrarrazões também no prazo de 5 dias. E o outro artigo que me chama a atenção para vocês em termos de dicas é o artigo 155, que fala que o relator do processo poderá dar efeito suspensivo à decisão. Certo? Então, poderá dar efeito suspensivo à decisão, poderá dar efeito suspensivo ao recurso. O recurso ele pode ser recebido no efeito suspensivo, significaria o quê? Aquela decisão contra a qual ele foi interposto um recurso poderá ter os seus efeitos suspensos até o julgamento do recurso. E aí atenção também quando vocês estudaram os embargos de declaração, que ao contrário, nos embargos de declaração, a natureza dos embargos de declaração é ter o efeito suspensivo. Só que também o regimento interno diz que se esses embargos de declaração forem manifestamente improcedentes ou tiverem a natureza de serem meramente protelatórios, aí eles poderão, ao contrário, não serem recebidos no efeito suspensivo. E aí, se os embargos de declaração não forem recebidos no efeito suspensivo, o prazo continua correndo. Então, a pessoa que interpôs recurso de embargo de declaração, entre aspas, usando de uma malandragem, pode acabar vindo a ser prejudicado, que se não der a ele o efeito suspensivo, ele pode acabar perdendo até o prazo para entrar com um eventual recurso interno. Ok? Então estas são as minhas dicas de hoje.